Vamos dar início agora aos princípios básicos de GNSS. Inicialmente, precisamos entender que a necessidade de posicionamento sempre foi uma constante na vida do homem. O que nós temos aqui é um esquemático que representa uma caçada à moda antiga, né? Então os animais eram os alimentos das pessoas e eles precisavam então achar ou localizar esses animais. O que normalmente se fazia? Mandava-se um batedor na frente que tinha uma capacidade de localização, uma capacidade espacial excepcional, de tal maneira que ele poderia se locomover dentro do espaço geográfico, se posicionar, memorizando os caminhos a serem seguidos, e essa pessoa retornava com o grupo de pessoas que dariam esse apoio na caçada. Então a necessidade de posicionamento ela é muito antiga. Nós temos aqui um gráfico, na verdade uma representação que corresponde a um mapa. Não parece, mas isso aqui é um mapa feito com taliscas de coqueiro e conchas. Esse mapa foi produzido pelos antigos polinésios, que eram excelentes navegadores porque eles precisavam se locomover entre as diversas ilhas existentes ali na Oceania. Então, eles criaram ou sentiram a necessidade de se criar um mapa onde eles pudessem se locomover de uma ilha para outra, de tal maneira que eles não perdessem a direção. Então o mapa, essa carta náutica, ela surgiu da necessidade deles se movimentarem. Os polinésios, eles eram observadores natos, de tal fato que eles já conheciam, por exemplo, 5 planetas, e eles sabiam que existiam estrelas errantes, que eles na verdade eram os planetas que eles assim os chamavam. E eles distinguiam das demais estrelas fixas para as quais eles tinham já nomes específicos para elas. Então, a necessidade de, mais uma vez, a necessidade de fazer a locomoção entre um ponto A e um ponto B, né, fez com que eles desenvolvessem uma carta náutica. Um pouco mais moderno, nós temos a necessidade de navegação. Isso aí são as grandes navegações, os portugueses, os holandeses, nós temos aí os espanhóis, os franceses. Como é que, né, os homens, dentro de pequenas embarcações, se aventuravam em um mar aberto sem algum tipo de localização? Isso era impossível, porque senão eles ficariam perdidos. Então, a partir da observação de estrelas, ou a partir da observação de astros fixos, era possível então fazer a determinação de 2 ângulos importantíssimos na localização. São eles a latitude e a longitude. Uma vez conhecido a latitude e a longitude, você então se posiciona em relação ao globo terrestre. O que nós temos aqui são instrumentos antigos que ajudavam os grandes navegadores na determinação da latitude. E a determinação da latitude, a latitude corresponde a essa abertura angular entre o zênite do observador e o plano do horizonte deste. Então, estrelas específicas eram observadas no Sol e a partir da medição deste ângulo, que é exatamente essa elevação da estrela em relação ao plano do horizonte do observador, determinava-se a latitude. Instrumentos como o astrolábio e o sextante permitiam determinar este ângulo com uma certa confiança. Então, encontrar a latitude não era um problema tão significativo, porque esses instrumentos permitiam determinar essa elevação. Já no caso da longitude, é um pouco mais complexo, porque a linha de referência da longitude ela está presa à Terra, e a Terra gira com ela. Então eles tinham que descobrir um mecanismo de medir este ângulo que separa aquela linha imaginária chamada meridiano de origem em relação ao meridiano que você se encontrava em cima do globo. Isso só foi possível com a determinação de diferenças de hora. Então o relógio é quem permitiu que nós pudéssemos efetuar o cálculo da longitude. Na verdade, determinando-se a hora local onde você se encontrava e comparando com a hora local de Greenwich, nós poderíamos então mensurar uma diferença horária entre o meridiano de origem e o meridiano de onde você se encontrava. E essa diferença de hora poderia ser convertida exatamente em uma abertura. Vale a pena ressaltar que para cada hora que se desenvolve na Terra,
nós temos a abertura de 15 graus, e é dessa maneira que se fazia a determinação das longitudes. Mais modernamente, nós temos sistemas de radiofaróis que permitem que determinemos a posição com mais precisão. Podemos citar 3 sistemas muito utilizados e que alguns deles ainda funcionam até hoje: o LORAN, o DECA e o ômega. Como é que funciona o emprego de radiofaróis? Nós temos aqui uma estação que emite uma frequência definida e conhecida, e nós temos uma outra estação que também emite uma frequência. Essas duas frequências, elas são recebidas por uma embarcação que consegue medir a distância que separa a embarcação a esta estação e mede também a distância até essa estação. Através da triangulação entre essas duas distâncias, você se posiciona em mar aberto. Esse princípio foi muito utilizado modernamente para a localização. Atualmente, utilizamos um outro sistema de localização que é baseado em satélites artificiais. Nós temos aqui as principais constelações ou os principais sistemas que estão disponíveis. O sistema chamado GPS americano, o sistema chamado GLONASS russo, o sistema chamado Galileu europeu, o sistema chamado QZSS, que é do Japão, o sistema chamado Beidou, que é chinês, e o sistema chamado IRNSS indiano. Esses 6 sistemas de posicionamento são utilizados ou deverão ser brevemente utilizados pelos equipamentos de posicionamento. A situação atual da constelação GNSS existente, apurada até 2017, corresponde a aproximadamente 121 satélites. O sistema GPS americano é o sistema atualmente completo. O projeto dele é de 32 satélites e ele, na verdade, tem 31 satélites girando no espaço. Então é uma constelação que está completamente funcional. A constelação do GLONASS é uma constelação que foi prevista com 27 satélites e tem 23 satélites funcionando. Também é uma constelação funcional. Não está toda completa, mas já é utilizada para posicionamento. A constelação Galileu, o projeto dela é para 30 satélites e ela tem 13 satélites em funcionamento. A partir de 8 satélites, se diz que a constelação já é funcional. Então, do ponto de vista de 8 satélites, Galileu também já é funcional. Nós temos aqui o sistema também Beidou, que foi previsto com 23 satélites e tem 14 satélites funcionando. O mínimo requerido é 8, desta forma o Beidou também já é funcional. O QZSS, que é do Japão, a previsão dele era de 3 satélites. Ele só tem 2, e esse 2 é uma interrogação porque não tenho certeza desse número. E a questão da constelação indiana, eu não sei também muito a respeito dessa constelação, o atual estado dela. O fato é que dessas 6 possibilidades, nós temos aqui uma constelação completamente funcional, outra constelação completamente funcional, uma constelação já funcional e uma constelação também funcional. De tal maneira que os equipamentos modernos de coleta de dados GNSS nos permitem que nós possamos obter dados nesses sistemas de posicionamento. Assim, os equipamentos modernos, que são chamados de GNSS, exatamente porque nos permitem que obtemos dados em várias constelações, já estão preparados para coletar dados nessas constelações. Isso vai impactar de maneira positiva na precisão da coleta de dados de GNSS.